Alguns crimes são capazes de chocar o mundo inteiro por conta de sua brutalidade. Mas nessa lista, o que mais choca mesmo é quem foram os autores dos crimes. No vídeo de hoje, iremos ver 8 crianças que cresceram na prisão por conta dos crimes que cometeram. Eric Smith. No dia 2 de agosto de 1993, Eric Smith foi preso pelo assassinato, abuso sexual e mutilação de Derek Robbie, de 4 anos. Segundo relatos, Eric era um menino solitário que sofria por conta de provocações de outros garotos sobre suas salientes orelhas, óculos de lentes grossas, sardas e cabelo vermelho. Este então atraiu Robbie até um parque remoto, onde o estrangulou e bateu em sua cabeça diversas vezes com uma pedra. Ainda o despiu e o violentou usando um galho. A causa da morte foi trauma na cabeça e asfixia. Eric Smith teve sua condicional negada por 8 vezes desde 2002. A última ocorreu em abril de 2016 e ele pode recorrer novamente em 2 anos. Joshua Phillips. Em 3 de novembro de 1998, no bairro de Jacksonville, às 18h30, a mãe de Maddie Clifton e Jesse, quando entrou em casa, Jesse informou que sua irmã não estava com ela e não sabia de seu paradeiro. Sheila então ligou para a emergência relatando o desaparecimento da mais velha. Na mesma noite, a família e a vizinhança começaram a busca pela garota. Inclusive, o casal Steve e Missy Phillips e o filho deles, Joshua, de 14 anos de idade. Na manhã desse dia, a mãe de Joshua percebeu um cheiro forte vindo do quarto do filho. Assim, resolveu fazer uma faxina. Ao verificar embaixo da cama, viu um pé. Missy imediatamente correu para fora da casa e chamou os policiais. Do outro lado da rua, os Cliftons viram a polícia colocar a fita de cena do crime e pouco depois, os detetives vieram à sua porta. Josh foi levado para a delegacia, onde contou sua versão, onde ele e Maddie jogavam beisebol por volta das 17h15, quando acidentalmente acertou seu rosto com um taco, causando um grande ferimento. Maddie então caiu e começou a gritar, fazendo o garoto entrar em pânico e levá-la para seu quarto, onde a acertou mais 2 vezes na cabeça e em seguida a esfaqueou 2 vezes na garganta. Barry Dale. Em 1996, na escola Frontier Middle School, nos Estados Unidos, Barry Dale Lowkite, de 14 anos, atirou em 3 pessoas durante uma aula de álgebra, sendo 2 alunos e um professor. Testemunhas do acontecido relatam que Barry estava em estado delirante antes dos tiros e, de acordo com a investigação, o garoto foi influenciado pelo videoclipe da música Jeremy, do Pearl Jam, onde um jovem problemático comete suicídio em frente aos colegas e professores. John Venables e Robert Thompson. James Burger Patrick morava em Kirkby, na Inglaterra, quando foi assassinado em 12 de fevereiro de 1993, quando tinha apenas 3 anos. Nesse dia, Denise Burger entrou com seu filho na Strand Shopping Center, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Ao entrar em um açougue dentro do shopping, com alguns segundos de desatenção, a mulher não conseguiu encontrar o filho novamente. Denise entrou em desespero e logo todos os guardas do shopping procuravam pelo garoto, mas em vão. Durante a investigação, o que mais causou estranhamento foi o depoimento de 38 testemunhas que diziam ter visto uma pequena criança chorando enquanto ia com 2 outras crianças maiores em direção ao local onde o corpo de James foi encontrado. Para a polícia, as crianças eram um meio para se chegar no verdadeiro culpado, e em nenhum momento se achou que elas poderiam ter cometido assassinato. Ao analisar os vídeos do circuito interno do shopping, para a polícia as crianças eram um meio para se chegar no verdadeiro culpado, e em nenhum momento se achou que elas poderiam ter cometido o assassinato.
Ao analisar os vídeos do circuito interno do shopping, a polícia observou duas crianças que observavam por horas outras crianças. Esses vídeos deixaram os investigadores de boca aberta, pois observavam os passos de supostos assassinatos, mas eram crianças. O corpo de James foi encontrado depois de 2 dias do desaparecido e estava partido ao meio em uma ferrovia a 4 quilômetros do shopping. Eles então o levaram para o cemitério Anfield, onde começaram a torturá-lo. O crime chocou todo mundo pela forma horrenda com a qual o pequeno James foi morto. Os garotos foram levados sob custódia e seus pais tiveram de ser transferidos para diferentes partes do país com novas identidades após sofrer ameaças de morte. Em novembro de 1993, os 2 rapazes de 11 anos, Thompson e Venables, foram condenados, tornando-se os mais jovens assassinos do século XX. Mary Bell. Em 1968, a garotinha tinha apenas 10 anos, mas ainda assim foi capaz de estrangular Martin Brown, de 4 anos, e deixar seu corpo em uma casa abandonada. Como as mãos de Mary eram muito pequenas, a perícia não encontrou marcas que normalmente são associadas com estrangulamento, e por isso, a morte do garotinho foi considerada acidental. A garota poderia ter escapado impune se meses mais tarde ela não tivesse cometido o mesmo crime. Desta vez, a vítima foi Brian Howe, de apenas 3 anos. Neste segundo crime, a garota foi ainda mais cruel e após estrangular o pequenino, ela ainda mutilou seu corpo utilizando uma tesoura quebrada, chegando a desenhar em sua barriga a forma de um M. Quando foi pega pelo assassinato de Brian Howe, a menina confessou que era responsável pelo assassinato de Martin Brown. Ela passou por um tempo na cadeia pelos crimes e foi solta em 1980. Desde então, não houve relatos de crimes que ela tenha cometido, além destes. Christopher Pittman. O garoto, mesmo aos 12 anos, já causava problemas como fugir de casa, brigas e tomava antidepressivos receitados por um médico. Por conta disso, seu pai resolveu mandá-lo para morar com seus avós paternos, mas isso foi o gatilho para os terríveis eventos seguintes. Apesar de nunca ter mostrado comportamentos que explicasse o que viria a seguir, após ser castigado pelos avós, Christopher pegou uma escopeta que estava guardada na casa e atirou neles enquanto estes dormiam. Após isso, o garoto ateou fogo na casa, pegou o cachorro, as armas, $33 e fugiu utilizando o carro dos avós. Quando foi encontrado, ele alegou que havia sido vítima de um sequestro, mas quando a história não foi aceita, ele admitiu o crime e ainda afirmou que os parentes haviam recebido o que mereciam. A defesa alegou que o garoto estava sofrendo efeitos colaterais do uso excessivo dos antidepressivos, mas o júri não aceitou o apelo, condenando o garoto em 2005 a 30 anos de prisão. Michael Hernandez. O garoto era considerado um aluno exemplar em sua escola, mas ainda assim, em seu aniversário de 14 anos, planejava outro evento muito diferente. Em seu diário, o garoto fez uma lista exata de tudo o que precisava para executar seu plano de matar 2 de seus amigos e sua irmã. Tudo começou quando Hernandes chamou os 2 amigos para o banheiro da escola com o propósito de lhes mostrar algo. Apenas um deles aceitou, Jamie Rodrigo Gouk, que também tinha 14 anos. Quando ele chegou, Hernandes o esfaqueou e escondeu seu corpo em uma das cabines. Quando tentava apagar as evidências, foi flagrado por um colega de classe que correu para alertar os seguranças da escola. Por ter feito um plano tão detalhado, Michael Hernandez foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional pelo assassinato de Jamie Gouk e um adicional de 30 anos pela tentativa de assassinato de outro amigo. E aí, conhecia algumas dessas histórias? Deixe nos comentários se esquecemos alguma história. Não esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro